Olá, aqui é o professor Edgar, dando continuidade ao treinamento em simulador virtual. Nesta videoaula 4, vamos estudar leis de Kirchhoff para corrente. Vamos ver como que se introduz e como se configura fontes de corrente no Multisim. Vamos fazer uma análise do fluxo de correntes a partir de um ponto de referência e a partir daí também estabelecer a equação dos nós. Meu Multisim já está aberto e eu vou introduzir 6 fontes de corrente, de I1 a I6. Vamos ver como é que se faz para introduzir fontes de corrente no Multisim. Eu uso esta opção aqui, Place Source, Signal Current Sources, DC Current. Aqui está a simbologia. Eu vou introduzir então 6 fontes de corrente. I1, I2, e finalmente I6. Eu vou posicionar já esta primeira fonte e vou utilizar aqui um resistor para referenciar um ponto para que eu possa medir entrada ou saída de corrente. Então, vou usar Rated Virtual, Resistor Rated, ok? Como é apenas um ponto de referência, então eu vou configurar ele para um valor bem baixinho. Eu vou colocar 0,001 ohm, ou seja, 1 miliohm. Vou ligar um terra, Power Sources, Ground, e aqui nesses dois pontos, entre esse terminal do resistor e o terra, eu vou ligar um instrumento que vai medir a corrente que vai circular pelo circuito. Vou colocar um multímetro e vou configurar ele para medir corrente. Eu rotacionei ele com Ctrl R, selecionei e Ctrl R. Deletar esse fio. Duplo clique, ajustar para medir corrente. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar configuradas as correntes para eu começar a desempenhar o meu projeto. Então, isso aqui 10 mA. Vou colocar aqui 3 mA. Veja que eu estou colocando 3 e um M minúsculo, não preciso da unidade de medida que já está aqui. Vamos colocar aqui 2 mA, e 4, 10 mA, e 5, 8 mA, e 6, 7 mA. 7 miliamperes, faltou M aqui. Ok. Então, eu só vou simular essa fonte de corrente aqui com isso, só para a gente ver se está tudo em ordem aqui em relação à configuração do instrumento. 10 mA, perfeito. Eu já tenho esse circuito montado, então para ganhar tempo, eu vou passar para o circuito montado já. Vamos lá. Aqui está então o circuito. Corrente 1, I2, I3 e I6 estão entrando. Correntes I4 e I5 saindo. Então, eu vou representar correntes que entram com sinal mais e correntes que saem com sinal menos. Correntes entrando, então, 10 mA, 3 mA, 2 mA, 7 mA, o que dá 22 mA. Corrente saindo, menos 18 mA.
Estou representando então com o sinal de menos. Então, esse ponto X aqui, que é meu ponto de referência. Aqui vai sair ou entrar corrente. Quem vai indicar para mim é esse instrumento. Então, vamos lá. Como está entrando mais corrente do que saindo, então, evidentemente, tem que sair 4 mA do ponto X. Então, 22 menos 18 menos 4 igual a 0. Se eu vou aplicar, então, LKC, 22 mA menos 22 mA é igual a 0. É só somar, então, as correntes que entram e as correntes que saem. Neste caso aqui, a corrente está saindo, que é 4 mA. Aqui, então, eu posso escrever a equação. 10 mais 3 mais 2 mais 7, que estão entrando, menos 10, menos 8, menos 4, que estão saindo, então igual a 0. Vamos dar uma simulada e vamos verificar que é exatamente 4 mA. O que fecha, então, a minha equação. Bom, se eu tenho aqui entrando 22 mA e saindo 18 mA, então que é uma questão matemática, né? Qual é a corrente que eu preciso para igualar? 4 mA. Vamos supor o seguinte, que eu queira zerar aqui, ou seja, a corrente no ponto X será nula. Então, basta eu modificar uma dessas fontes aqui, ó. Vamos supor que eu tire 4 mA daqui, ó. Então, eu passo para 3 mA. Então, agora ficou fácil também de verificar que o que está entrando agora aqui é 10, 15. Ok? Quem que está entrando, quem que está saindo aqui? 18. Está entrando aqui? 3. Então, eu tenho 18 e 18. Se eu simular agora, eu tenho uma leitura zero. Está aqui, ó, 0,001 femtoampere. Então, repetindo, ó, 10, 15. Estão entrando. 10, 8, 18, saindo. Só que aqui, onde entrava 7, entra 3, então equilibrou. Bom, aí vocês me perguntam, o que é essa medida? Femtoampere. Femtoampere é um submúltiplo da unidade do sistema de unidades de medida internacional, do SI. Ó. SI, prefixos do SI, ele é um submúltiplo. É um femto que o femto corresponde a 10 a menos 15. Veja, ó, só para vocês terem uma ideia. Mili, micro, nano, pico, femto. Então, é zero, praticamente zero. Ok? Vamos fazer agora uma outra simulação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui ao que era. Eu tinha aqui 7 mA. Então, volto aos 4 mA. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Ao invés de I6 estar entrando, ele vai estar saindo. Eu vou deletar o fio, porque vou fazer a reversão dessa fonte aqui. Ó. Ctrl R duas vezes e reverti a fonte, ó, que agora está saindo. Vamos lá, como é que fica então esse cálculo agora? Vamos ver. Então. Neste caso aqui, a corrente está sendo drenada. Então, houve uma modificação. Ó. As correntes que entram agora, 10, 3, 2, 15 mA. E saindo, 25 mA. Então, 15 menos 25 mA me dá um déficit aqui, então, de 10 mA.
10 miliamperes. Então, veja, entra 25, desculpa, sai 25, está entrando 15. Então, precisa entrar mais 10 aqui. Veja, 10 miliamperes negativos significa corrente saindo. Então, ó, muita atenção aqui. Ó. Corrente deverá entrar para zerar a equação. Se ela vai entrar, então eu vou igualar tudo isso aqui a zero. Obviamente, eu vou passar isso aqui para esse lado do sinal de igual e vai trocar o sinal. Então, veja bem agora, quem está entrando, 10 miliamperes, 15 miliamperes. Quem está saindo, 25 miliamperes. Então, aqui minha equação zera também. Aí a pergunta, quando eu simular, qual deve ser o valor que o multímetro vai indicar? Deverá indicar. Vamos lá, então. Menos 10 miliamperes. Querem ver? Menos 10 miliamperes. Eu acho que ficou claro aqui, não? Ficou bem claro. Eu só vou conseguir zerar a equação se isso aqui passar para o lado de cá. Quando ele passa para o lado de cá, é sinal positivo. Sinal positivo é corrente entrando. Só fazer a equação. Quem que está entrando aqui? 10, 3, 13, com mais 2, 15, 25. Quem está saindo? 10, 8, 18, menos 7, 25. Ó. Menos 10, menos 8, menos 7, 25. Ok, pessoal? Vamos dar uma sofisticadinha aqui. Eu quero deixar esse ponto aqui como sendo um ponto único de convergência de todas as minhas fontes de corrente. Isso aqui é mais didático, mais para enfeitar, né? Que fica mais bonito didaticamente, eu colocar aqui, por exemplo, um tipo de uma caixa preta. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou desenhar aqui um retângulo. Então, Place Graphics, e vou escolher esse retângulo aqui, ó. Desenhei o retângulo. Vamos ver as propriedades desse retângulo. Seleciono o retângulo e aqui, ó, preenchimento de cor. Que tipo de cor eu quero? Ó. Vamos supor que eu queira um azul bem escuro. Vou dar um OK. Então, a cor de preenchimento. Agora, o tipo de preenchimento. Eu posso escolher qualquer um desses padrões aqui. Eu vou escolher esse aqui, sólido. Está aqui. Isto aqui é só para esconder, né, para dar um aspecto mais didático na minha demonstração. Não influi em nada na simulação. Só vou ligar novamente o simulador. Ó. Não influi absolutamente nada. E aí, vocês vão aproveitar com essa aula de hoje, vão colocar mais fontes entrando, fontes saindo, vão fazendo os cálculos, treinando, escrever as equações e assim vai. Ok, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!